Ele era um perdedor patético e virgem que tentava espiar todas as meninas e flertar com todas para finalmente conseguir transar. Mas um dia, ele passou por uma cirurgia e se tornou o soldado mais poderoso capaz de aniquilar um exército inteiro sozinho. Ele rapidamente se tornou popular entre as garotas, mas no processo, perdeu-se e caiu em depressão. Neste mundo, quão forte você é depende de um número marcado em algum lugar do seu corpo. Quanto maior o número, mais poderoso você é. Mas se o seu número chegar a 0, você está morto, sem segundas chances. Liszt, que é sinceramente um perdedor virgem patético sem vergonha, acabou em apuros depois que espiou a armadura de enredo de uma garota. Como era de se esperar, ela não deixou passar e bateu nele tão forte que parecia que eliminou todos os seus futuros filhos em um só golpe. Pouco depois, Liszt se encontra em um enorme auditório para a cerimônia de abertura de uma academia especial de treinamento militar. Ao seu lado, está um cara que parece ter saído de uma revista de moda com um visual impecável. O capitão no palco lhes dá um aviso claro: obedeçam às ordens, não importa o que aconteça. Então uma mulher chamada Tenente Fierenda, que também é uma das professoras deles, assume para explicar como o mundo funciona agora. Ela lhes diz que tudo é governado por uma entidade poderosa e estranha que apareceu durante uma crise global. Parece que foi feita com efeitos de vídeo baratos e funciona com uma tecnologia de outro nível. Este ser pode controlar as pessoas, fazendo-as seguir o voto da maioria, concordem ou não. No início, as pessoas pensaram que esse sistema resolveria tudo. Então proibiram armas militares, grandes máquinas de guerra, caças, armas nucleares, você nomeia. Mas deu errado. O mundo está em caos agora. As cidades estão destruídas, o meio ambiente está devastado, a comida é escassa, e gangues de rua de idosos são uma realidade agora. Antes que ela possa explicar mais, o capitão a interrompe, achando que ela está assustando os novos recrutas. Em vez disso, ele faz um discurso motivacional clássico, prometendo que se trabalharem duro e se tornarem bons soldados, receberão recompensas como comida e dinheiro. Todos se animam, já que claramente comida está difícil de conseguir agora. Em seguida, ele apresenta o diretor da escola, Major Schumann. Apesar do nome, ele não parece nada alemão. Quando Schumann sobe ao palco, em vez de fazer um discurso sério, ele tira um livro de histórias infantis e começa a ler um conto de fadas. Todos ficam confusos, e um grupo de estudantes, incluindo uma menina e 2 meninos, começa a rir. Schumann pede que fiquem quietos, mas eles continuam rindo. De repente, o capitão se aproxima e casualmente aponta uma arma para a cabeça da menina que está rindo. Sem hesitar, ele atira. Ele diz a todos que quando Schumann mandar ficar quieto, é melhor calar a boca ou acabar como ela. Ele então se vira para a multidão e diz que ser um bom soldado significa seguir ordens imediatamente. Ele atira nos outros 2 garotos também, arrastando-os para fora do palco como lixo. A multidão enlouquece, gritando e tentando escapar, mas as portas estão trancadas. O capitão dispara para o ar e avisa a todos: tente correr e você será tratado como um soldado condenado numa trincheira da Segunda Guerra Mundial. Quando parece que as coisas vão se transformar em um filme de terror, Liszt casualmente avança e pressiona um pau aleatório contra o pescoço de Schumann como se fosse uma faca. O capitão pensa que ele está brincando, mas Liszt permanece sério. Schumann não hesita. Em vez disso, ele explica calmamente como realmente quebrar o pescoço de alguém com aquele bastão, até guiando a mão de Liszt para mostrar como é feito. Ele diz: qualquer um, até uma garota fraca, pode matar alguém se fizer do jeito certo. Liszt pergunta se ele está mesmo falando sério sobre deixá-lo fazer isso. Schumann diz sim, alegando que a melhor maneira de vencer a guerra é se ele morrer agora. Se Liszt o matar, ninguém mais terá que sofrer, mas se ele hesitar, mais pessoas morrerão. Liszt está preso entre 2 opções terríveis. Ele aperta o bastão, fazendo Schumann franzir a testa, mas no final, Liszt recua e se recusa. Em vez disso, ele oferece sua própria vida, dizendo que se alguém tem que morrer, deveria ser ele. Ele começa a falar sobre moral e o que é certo ou errado, mesmo não sendo exatamente um exemplo a seguir. Schumann se levanta, uma energia sombria se forma ao seu redor, assustando toda a multidão. Mas Liszt mantém sua posição, olhando-o diretamente nos olhos. Isso realmente impressiona Schumann. Fierenda intervém para acalmar tudo, e de repente os estudantes mortos se levantam. Acontece que eles foram atingidos apenas com balas de tinta. O capitão, agora revelado como instrutor Alan, explica que tudo fazia parte de um teste. A intenção era mostrar que soldados que entram em pânico ou desmoronam sob pressão morrem primeiro. Ele enfatiza que em uma batalha real você não tem segundas chances. Fierenda encerra felizmente a cerimônia de abertura e todos são dispensados. Mais tarde, em seu escritório, Schumann conversa com Alan sobre os estudantes. Alan parece mais impressionado por um garoto no estilo samurai chamado Takakaze, que não hesitou mesmo quando tiros foram disparados. Mas Schumann acha que Liszt é especial. Ele observa que Liszt se moveu no momento em que Alan apontou seu revólver, enquanto Takakaze agiu apenas após o disparo. Ainda assim, ele diz que Liszt não tem perfil de liderança, pelo menos ainda não, mas ele quer ficar de olho nele. No dia seguinte, a aula começa oficialmente, e Schumann explica o sistema de classificação da escola. Todos recebem 2 estrelas. Se um aluno coletar 10 estrelas, ele se qualifica para entrar no exército. Como recompensa, suas famílias recebem barras de ouro, pacotes de alimentos de qualidade e algumas moedas de ouro com aparência antiga. Mas se suas estrelas caírem para 0, eles são imediatamente expulsos e enviados para um campo de prisioneiros severo nas proximidades. Quando alguém pergunta como ganhar mais estrelas, Schumann diz que se pode ganhá-las indo bem em várias atividades escolares.
Mas a maneira mais rápida é tirando estrelas dos outros. E sim, isso significa lutar. No entanto, ambos os alunos devem concordar com um duelo primeiro, e o vencedor só ganha a quantidade de estrelas que ambos apostaram. Isso é chamado de aposta de estrelas. Todos recebem suas estrelas, exceto Licht. Quando chega a vez dele, Schumann anuncia que ele não receberá nenhuma. Em vez disso, Licht é colocado em um programa especial. Ele tem 3 dias para roubar pelo menos uma estrela de outro aluno, ou estará fora definitivamente. Após a aula, os amigos do Licht estão preocupados, mas ele lhes diz que está bem com roubar estrelas. Ele só veio para essa escola para levar Takakazi de volta para casa. Takakazi então revela que Licht foi enviado por sua avó, e Licht concorda, dizendo que deve muito a ela para dizer não. Ele pede a Takakazi para voltar para casa, mas Takakazi recusa. Ele não quer ser como Licht, alguém que está disposto a matar. Ele diz que Licht nunca entenderá porque ele realmente quer ser um soldado. Enquanto isso, Alan pergunta a Schumann por que ele colocou Licht no curso especial. Schumann explica que foi um teste para ver como Licht reage sob pressão e se ele tem potencial para atender às suas altas expectativas. Quando o terceiro dia chegou, Licht ainda não tinha conseguido coletar uma única estrela, e seus colegas de classe começaram a ficar nervosos. De repente, alguém entrou correndo na sala em pânico, gritando sobre algo ruim acontecendo. O grupo correu para o vestiário apenas para encontrar um desastre. Todos os armários tinham sido arrombados, e todas as estrelas que eles tinham escondido para segurança haviam desaparecido. Imediatamente, Saki apontou o dedo para Licht, chamando-o de esquisito e dizendo que ele poderia ter roubado as estrelas também. Mas nem todos foram rápidos em julgar. Alguns alunos o defenderam, dizendo que ele pode ser estranho, mas não é ladrão. Enquanto discutiam, um grito ecoou do lado de fora. Takakazi saiu correndo pela porta e viu Sonohara sendo puxada pelo cabelo por um cara chamado Duan. Ela implorou para ele devolver suas estrelas, e quando todos os outros chegaram, viram Duan parado ali com 10 estrelas na mão. Takakazi deu um passo à frente e perguntou se Duan a havia forçado a entregar suas estrelas. Duan soldou o cabelo dela e parecia convencido, alegando que ela entregou os astros de bom grado. Com sua pose de perdedor e expressão arrogante, ele parecia mais uma piada do que uma ameaça, mas ninguém estava rindo. Ainda assim, Sonohara, claramente assustada, admitiu que entregou as estrelas para ele. O grupo começou a acusar Duan de arrombar os armários deles e roubar as estrelas, mas ele os calou ao apontar que não tinham provas. Ele perguntou se alguém sequer tinha escrito seus nomes nas estrelas. Ninguém tinha escrito, então tecnicamente não havia como provar nada. Era frustrante, mas ele tinha razão. Takakazi disse a Duan que ele já tinha estrelas suficientes, mas Duan não tinha terminado. Ele exigiu as estrelas de Takakazi também. Uma das garotas o chamou de ganancioso, mas Duan, com seu sorriso assustador, explicou que era tudo por causa da sua avó. Os pais dele eram donos do dojo que a avó de Takakazi pediu emprestado, e se ele não entregasse suas estrelas, ela poderia ser expulsa. Takakazi não queria arriscar isso, então mesmo que doesse, ele entregou suas estrelas para Duan. As garotas ficaram chocadas e perguntaram por que ele cedeu, mas Takakazi explicou como sua avó já estava tendo dificuldades. Ela havia perdido peso, mal comia e sempre dava a ele a sua parte de comida, mesmo quando ele implorava para que não o fizesse. Estava desesperado para se tornar soldado e ganhar o suficiente para sustentá-la. Ele pode até forçá-la se ela se recusar a comer. Mais tarde naquela noite, os 6 alunos que tinham alcançado 10 estrelas foram chamados para se reunir no portão principal. Duan, sentindo-se presunçoso, foi para lá sozinho, pensando que era o único. Mas pouco antes de passar, Licht ficou em seu caminho, implorando-lhe que devolvesse as estrelas de Takakazi. Duan nem hesitou. Ele deu um soco tão forte em Licht que ele voou contra uma parede e depois continuou andando. No portão, Schumann parou Duan para contar as estrelas antes de deixá-lo passar. Duan orgulhosamente afirmou que tinha 12, mas quando pediram para vê-las, as estrelas viraram pó e depois se transformaram em sapos. Duan ficou atônito. Ao mesmo tempo, Licht voltou ao grupo com as verdadeiras estrelas na boca. Ele tinha feito uma troca sorrateira quando Duan não estava olhando. Duan perdeu a cabeça, mas o resto da turma ficou empolgado que o plano dele desmoronou. Schumann disse a Duan para voltar para a aula, pois ele não se formaria tão cedo. As estrelas roubadas foram devolvidas aos seus legítimos donos, e Licht agora tinha 2 estrelas próprias, graças a um ajuste inteligente de ativos. Ele disse a Takakazi que decidiu ficar na academia, não por si mesmo, mas para ficar com ele. Licht não queria que Takakazi se formasse também. No início, Takakazi ficou confuso, mas Licht explicou seu plano. Enquanto permanecessem estudantes, suas famílias continuariam recebendo rações extras de comida da academia. Dessa forma, eles poderiam sobreviver sem se apressarem em se tornarem soldados de verdade. Alguns dias depois, a turma estava acampando na floresta. Licht, sendo ele mesmo, espiou as garotas enquanto tomavam banho. Surpreendentemente, elas não se importaram desta vez. Uma vez que se tornem soldados, perderão sua liberdade de qualquer maneira. Saki tentou mostrar seus canhões enormes, mas Licht apenas deu a ela sua jaqueta e foi embora, deixando-a e todos os outros confusos. Licht fez a todos uma pergunta séria. Eles realmente queriam se tornar soldados se isso significasse ter que matar pessoas? Saki admitiu que não queria matar ninguém, mas eles podem não ter escolha. Foi quando Schumann apareceu e disse que eles poderiam ser um tipo diferente de exército, um que luta sem matar, como equipes médicas ou de reconhecimento. Licht ficou surpreso, mas perguntou se isso era realmente possível. Schumann disse-lhes que era possível, mas somente se tornassem mais fortes do que os inimigos. Saki começou a chorar, percebendo que ainda poderia haver esperança, e o resto da turma também se sentiu esperançoso.
Finalmente, eles tinham um motivo para acreditar que poderiam proteger os outros sem se tornarem assassinos. Mais tarde naquela noite, Schumerman foi para um laboratório secreto escondido atrás de sua biblioteca. Fiorenda o atualizou sobre suas últimas descobertas. Eles ainda não tinham descoberto como copiar o poder de voto do Alten, mas encontraram algumas novas habilidades. Schumerman perguntou a Ellen sobre a guerra, e Ellen admitiu que não poderia ser evitada. Todos os países estavam se preparando para a batalha. David interveio dizendo que o Alten deveria ter banido a guerra completamente, em vez de apenas banir armas nucleares e armas pesadas. Schumerman perguntou se David havia encontrado todos que sabiam demais sobre o Alten. David confirmou que sim, e perguntou se Schumerman queria que eles fossem tratados quando chegasse a hora. Schumerman assentiu. David avisou que era perigoso, mas Schumerman prometeu cumprir sua palavra. Allen tranquilizou David que seus dados de DNA estavam armazenados com segurança e uma vez que desenvolvessem a tecnologia de clonagem funcional, poderiam trazê-lo de volta. Schumerman então perguntou a Fiorenda por uma atualização sobre algo chamado Projeto X. Ela disse que o último teste em ratos de laboratório foi tecnicamente um sucesso, mas houve um problema. Os ratos ficaram muito violentos. Um deles até matou os outros, mordendo-os até a morte. Quando Schumerman perguntou por quê, Fiorenda admitiu que não sabiam. O cérebro do rato pode ter sido pequeno demais para controlar seu poder. Ela sugeriu testar em humanos em vez disso, mas Schumerman imediatamente rejeitou a ideia. Nada de mais experimentos em crianças como aconteceu no passado. Ele pediu a Fiorenda para trazer uma cédula. Ela lhe deu, e ele começou a se perguntar o que aconteceria se dessem isso ao rato sobrevivente. Mesmo que ela o tenha alertado para não fazê-lo, ele colocou a cédula na frente do rato de qualquer maneira. Os olhos do rato se iluminaram e ele começou a fazer uma espécie de transformação super poderosa, quase atacando Schumerman. Mas ele o congelou no tempo e puxou a cédula de volta. Ele disse a Fiorenda que as crianças querem se tornar um exército que não mata, e é por isso que ela precisa terminar essa pesquisa. Eles vão precisar de cada parte dela para sobreviver. Após uma dura sessão de treino matinal, toda a turma estava completamente exausta, mal conseguindo ficar em pé. O Capitão Allen não ficou impressionado. Ele os repreendeu por ficarem cansados tão facilmente. Foi então que Schumerman apareceu e realmente os elogiou por se esforçarem. Como queriam se tornar um exército que pudesse lutar sem matar, ele disse que era hora de começar o verdadeiro treinamento. Ele prometeu dar-lhes armas que se ajustassem às suas habilidades individuais e ajudá-los a dominá-las. Mas em vez de distribuir pistolas ou rifles, Schumerman lhes deu armas antigas, coisas como espadas, machados e lanças. Uma das garotas perguntou por que não estavam usando armas modernas como o R-15. Schumerman explicou que na guerra, armas de alta tecnologia podem iniciar a luta, mas as batalhas geralmente terminam em combate corpo a corpo. Se eles pudessem vencer em combates corpo a corpo, teriam vantagem, não importa o que acontecesse. Mais tarde, Schumerman voltou ao laboratório subterrâneo onde Fiorenda estava esperando. Ele disse a ela que gostaria de não ter que ir para a guerra. Ao contrário das guerras passadas, que eram todas sobre a obtenção de recursos, esta era destinada a reduzir a população humana, basicamente eliminando pessoas vistas como inúteis. Schumerman estava determinado a proteger as crianças desse destino. Fiorenda mencionou novamente o Projeto ACE e sugeriu que começassem a testarem humanos. Schumerman respondeu congelando a sala inteira num instante, um claro aviso para não insistir mais nessa ideia. Ele não estava disposto a deixar ninguém experimentar em seus alunos. Fiorenda disse que entendia, mas a expressão em seu rosto sugeria que ela tinha outras intenções. Mas ei, pelo menos ela é bonita, certo? De repente a má notícia os atingiu com força. David havia sido morto. Ainda pior, sua mensagem final gravada foi enigmática e preocupante. Schumerman tocou a gravação para Allen e ambos ouviram enquanto David dizia algo estranho, que todos tinham sido enganados. Ninguém entendeu o que ele quis dizer. Fiorenda adivinhou que o plano secreto deles poderia ter vazado e sugeriu focar mais no Project ACE. Isso deixou Schumerman furioso. Ele a acusou de apenas querer usar as crianças para experimentos perigosos. Enquanto sua raiva aumentava, ele a congelou no gelo novamente. Fiorenda manteve a calma e revelou uma bomba. Ela revelou que o comportamento violento nos ratos de teste era devido ao próprio DNA de Schumerman, que havia sido usado nos experimentos. Isso piorou as coisas. Ela insistiu que ou começassem os testes em humanos ou encerrassem todo o projeto. Um exame de DNA mostrou que uma pessoa tinha a maior chance de sobreviver à próxima etapa. De volta ao escritório de Schumerman, ele explicou tudo para List. List não hesitou. Ele disse que se significasse proteger todos e ajudar a construir um exército que não mata, ele estava pronto. Seus colegas ficaram abalados com as notícias e preocupados com ele. Perguntaram por que ele era o único a arriscar tudo. Takakaze até reclamou que estavam se tornando apenas personagens de fundo em algum anime chato sobre um protagonista de cabelo escuro. Fiorenda interveio e disse que a cirurgia era para a segurança deles. Como ainda não eram soldados de verdade, precisavam de alguém que pudesse fazer o que eles não podiam. E List simplesmente era a melhor opção. Ninguém sabia por quê, mas ele era. Embora fosse difícil de aceitar, List sorriu e lhes disse que estava disposto a fazer o que fosse necessário para protegê-los. Mesmo que sejamos honestos, ele seja provavelmente o cara mais irritante de toda a turma. Na sala de cirurgia, tanto Schumerman quanto Licht estavam deitados nas mesas de operação. O processo começou com o sangue de Schumerman sendo transferido para o corpo de Licht. Do lado de fora, Takakaze e os outros aguardavam ansiosamente, esperando que Licht sobrevivesse. Enquanto isso, os alunos estavam relaxando do lado de fora quando notaram um helicóptero sobrevoando, tocando música alta. Allen os avistou e primeiro pensou que eram de uma unidade amiga, mas algo parecia estranho. Ele se lembrou do aviso de David e de repente percebeu que estavam sob ataque.
Antes que alguém pudesse reagir, um dos helicópteros disparou um míssil diretamente contra a escola. A explosão foi massiva, partes do prédio foram destruídas e vários alunos morreram no local. Soldados invadiram a escola, procurando o corpo principal. Algumas das meninas conseguiram sobreviver, mas as coisas pioraram rapidamente. O comandante inimigo disse friamente aos seus homens para não pouparem ninguém. O que se seguiu foi como uma cena de pesadelo. Estudantes foram caçados em sua própria escola. Dentro do caos, a cirurgia continuava. Allen pegou sua arma, pronto para proteger os outros. Sonohara quase foi baleada enquanto segurava uma arma, mas Duan interveio e derrubou o soldado inimigo, salvando-a a tempo. Ela estava apavorada, chamando por List para ajudá-la. Vendo que ela estava paralisada de medo, Duan a pegou e começou a atirar no inimigo enquanto a segurava, como se ela fosse seu bicho de pelúcia de apoio emocional. Quando o resto das garotas estava prestes a ser abatido, uma bolsa de giz voou pelo ar e explodiu em fumaça. Jael e Takakaze pularam, usando a fumaça para cobrir seus ataques e salvá-los. Os alunos restantes escaparam para uma sala de aula, completamente confusos sobre o que estava acontecendo. As guerras não deveriam estar proibidas até março próximo? Foi o que o Alten disse. Allen não tinha respostas. Então Firenda o contatou pelo comunicador. Ela explicou que houve uma revolta. O sistema Alten funciona com 7 cédulas que podem votar e o resto do mundo tinha 4 delas. Eles usaram sua maioria para secretamente adiantar a data da guerra para setembro. Basicamente, eles foram traídos. Embora Firenda parecesse estranhamente entusiasmada com a revelação, Allen perguntou se ela estava gostando do desastre. Ela negou, mas acrescentou que havia outro grande problema. A energia da escola havia sido cortada. Sem energia, o procedimento do Licht não poderia ser interrompido, e se continuasse por muito tempo, seu corpo o rejeitaria. Ele morreria de parada cardíaca. A única forma de salvá-lo era ativar o sistema de energia reserva da escola, mas os soldados tinham tomado o edifício. Allen reuniu a turma e pediu voluntários. Ele alertou que essa missão poderia matá-los. Ainda assim, todos os estudantes deram um passo à frente, prontos para arriscar por List. Eles lançaram um ataque total na escola. Allen derrubou soldados inimigos enquanto Takakaze eliminava outro cara com uma finalização limpa. Eles avançaram sob fogo intenso, como se estivessem jogando Fortnite na vida real. Allen cobriu-os, abatendo mais inimigos até chegarem à sala do gerador. Assim que se aproximaram, um soldado disparou um lançador de foguetes. Acertou o prédio, ferindo gravemente Allen. Apesar da dor, Allen estava feliz. Pelo menos ele não teve que ver as crianças morrerem. De volta ao caos, o sargento inimigo encurralou Saki e Hina. Ele lhes disse para revelar a localização do corpo principal, ou então. Hina ficou calada, sem dizer uma palavra. O sargento apontou sua arma, pronto para atirar nela. Hina não se moveu, desejando silenciosamente que List viesse salvá-las. Então, do nada, luzes brilhantes começaram a subir do terreno da escola. Enquanto o caos reinava fora da academia, Licht jazia na mesa de operação com o monitor cardíaco mostrando uma linha reta, sem pulso, sem sinal de vida. Mas há tempo, a energia de backup entrou em ação. A tela emitiu um bip uma vez, depois outra. Seu coração estava batendo. Licht abriu os olhos lentamente, notando algo estranho. Seu cabelo havia ficado completamente branco. Schmerman ficou ao lado dele e perguntou gentilmente como ele estava se sentindo. Licht não respondeu imediatamente. Schmerman disse a Firenda para trazer o item. Ela avisou que Licht precisava descansar. O procedimento havia colocado seu corpo sob enorme estresse. Mas Schmerman insistiu. As crianças ainda estavam em perigo, e Licht não tinha tempo para se recuperar. Firenda apertou algumas teclas e revelou uma arma, uma espada. Mas essa não era apenas uma espada qualquer, era também um boletim especial. Schmerman explicou que poderia aumentar enormemente o poder de Licht, mas não funcionaria até que Licht a marcasse com um número e um voto pessoal. Para ativá-la, Licht tinha que pensar em algo para contar, como quantos inimigos ele derrota, ou quantas pessoas ele protege. Então ele tinha que dizer, autenticar contagem. Isso ligaria a espada a ele. Enquanto isso, de volta ao pátio da escola, os soldados inimigos de repente congelaram em confusão. Tudo ficou estranhamente quieto até que um flash vermelho atravessou o ar, batendo na parede atrás deles. Era Licht. O sargento entrou em pânico e ordenou aos soldados que disparassem, mas as balas pararam no ar antes de alcançá-lo. Foi então que Licht percebeu o que Schmerman quis dizer com força absoluta. Tudo se movia em câmera lenta. Ele era como um Neo de Matrix misturado com um deus de anime de cabelo prateado. Ele avançou calmamente, desviando as balas como se fossem poeira. Então ele avistou um de seus amigos ferido e inconsciente. Isso acionou algo dentro dele. Cheio de raiva, Licht correu para os helicópteros inimigos e os destruiu com facilidade, mesmo enquanto seus rotores ainda giravam. Quando os soldados ficaram sem munição, o sargento, furioso e confuso, exigiu saber por que Licht se recusava a matá-los. Licht simplesmente respondeu que a classe deles não era de matar. Eles eram um exército de socos e chutes. Sem armas, apenas habilidade pura. Ele nocauteou o sargento com a parte de trás da espada, encerrando oficialmente a luta. Licht ficou de pé, jurando destruir a guerra em si. Ele sabia que não seria fácil, mas acreditava que poderiam fazer isso juntos. Sachi deu um passo à frente, impressionada e agora completamente apaixonada por ele. Na verdade, quase toda a turma, meninas e até alguns meninos, começou a corar ao redor dele. Todos deram risada. Mas então o sargento derrotado e seus homens também começaram a rir. Eles se levantaram e revelaram algo horrível. Seus corpos estavam carregados de bombas. O sargento segurava um detonador e afirmou que levariam todos com eles. Licht correu e arrancou-o diretamente das mãos dele, quebrando-o. Mas o sargento não vacilou.
Ele disse que o verdadeiro plano já estava em andamento. Ele começou uma contagem regressiva. 5, 4... Ele disse a Licht que em um mundo tão cruel, alguém tinha que morrer para que outros pudessem viver. Isso, ele afirmou, era a maneira honrosa de proteger seu povo. Licht implorou para que ele parasse. O sargento recusou. Pouco antes da contagem chegar a 1, Takakaze entrou em ação, espada em punho, pronto para matar o próprio sargento. Mas antes que ele pudesse atacar, Licht afastou a arma de Takakaze e, em um movimento rápido como um raio, decapitou o sargento e seus soldados. Todos congelaram. No momento em que a lâmina parou de se mover, o silêncio caiu. A luta havia terminado. O sargento moribundo, em suas últimas palavras, disse a Licht que nunca houve uma bomba. Foi tudo um blefe. Então ele parabenizou Licht por ter a coragem de fazer o que era necessário. O restante da classe correu, chocado com o que Licht havia feito. Ele ficou lá em silêncio, olhando para o sangue em suas mãos. Ele fez uma piada grosseira sobre precisar se lavar e saiu correndo, mas estava claro que ele não estava bem. Sozinho no banheiro, Licht vomitou. Ele não conseguia acreditar que havia matado pessoas. Ele se lembrou do que Duan disse. Às vezes a guerra não acaba até que alguém esteja disposto a cruzar a linha. Licht havia prometido nunca matar, mas agora ele havia quebrado essa promessa. Ainda assim, ele decidiu que tudo bem, desde que fosse o único a matar. Lá fora, Licht se juntou aos outros e disse que estava bem. Ele prometeu que eles venceriam a guerra e manteriam a paz. Todos comemoraram. Mas por dentro, Licht fez um novo juramento. Ninguém mais na turma teria que matar. Ele carregaria esse fardo sozinho. A partir de agora, eles ainda seriam um exército que não mata, exceto ele. Então o mundo mudou para sempre. A guerra estourou em todo o globo, um esforço calculado para reduzir a população para coincidir com os suprimentos alimentares disponíveis. Licht foi lutar e voltou vivo, mas seus colegas de classe perceberam que ele não era o mesmo. Ele havia matado 337 inimigos naquele dia, desbloqueando uma habilidade de combate aterrorizante chamada Predator Miss. No chuveiro depois disso, Licht olhou fixamente, enojado com o que havia se tornado. Foi quando uma jovem chamada Nana entrou, preocupada com ele. Ele olhou para ela, depois sorriu. Anos se passaram, Licht se tornou o segundo ace oficial, ele brincava com Nana, cuidando dela como um irmão mais velho, mas com o tempo ele continuou mudando. Seu corpo e mente começaram a rachar, começou a desenvolver cicatrizes profundas, tanto físicas quanto emocionais, devido à superexposição aos genes de Schmerman. Seus impulsos para lutar e matar ficaram mais fortes. Quando Licht matou 10.000 pessoas, ele perdeu a capacidade de sentir alegria. Nem mesmo garotas se jogando aos seus pés poderiam fazê-lo sorrir. Ele já não flertava, brincava ou agia como o cara engraçado que eles conheciam. Ele apenas dava ordens. Não matem. Deixem que eu faço isso. A turma estava de coração partido. Sachi chorou, dizendo que eles precisavam trazer o verdadeiro Licht de volta. Mas Fir ainda piorou as coisas. Ela convenceu Licht de que, se ele não matasse, seus amigos teriam que começar. Então, ele aceitou essa sombria verdade e começou a usar uma máscara, que nunca tirava na frente de ninguém. Um dia, a turma marchou até o escritório de Schmerman. Takakaze exigiu que eles também fossem autorizados a lutar. Eles não queriam mais que Licht fizesse tudo sozinho. Eles eram uma equipe. Schmerman nos alertou de que o que Licht passou não foi um procedimento normal, mas eles não se importaram. Eles queriam compartilhar o fardo dele. Até mesmo Allen estava contra, mas Schmerman disse que o plano já estava em andamento de qualquer forma. Ele adiantou o cronograma e encontrou 4 outros candidatos que eram geneticamente compatíveis. Esses 4 eram Takakaze, Duan, Sonohara e o próprio Capitão Allen. Eles passaram pela transformação e se tornaram novos Aces, na esperança de impedir que Licht carregasse toda a guerra sozinho. Mas quando Takakaze e Sonohara tentaram se juntar a ele no campo de batalha, Licht os parou friamente. Ele disse a Takakaze que se ele o seguisse novamente, iria derrubá-lo. Eles ficaram atônitos. Licht tinha se tornado distante, frio, até cruel. Eles não sabiam que ele ainda estava ferido por dentro. Mas sua máscara boba tornava difícil levá-lo a sério. Fir ainda disse a Schmerman e Allen que, se eles não contra-atacassem e tomassem a ofensiva em breve, seriam exterminados. Ela explicou que, reunindo todas as 7 cédulas originais, eles poderiam lançar um único voto unido e criar um mundo perfeito, Utopia Ausha. Schmerman concordou. Já não havia mais esperança de salvar o mundo, mas talvez ainda pudessem salvar as crianças. Ele disse que carregaria a culpa, mesmo que Licht o odiasse por isso. Enquanto isso, no campo, Licht perdeu o controle. Ele começou a balançar sua espada descontroladamente, gritando sobre matar inimigos. Takakaze e Genji tentaram pará-lo, mas foram jogados de lado como se não fossem nada. Sonohara correu até ele, tentando fazê-lo voltar à razão, mas Takakaze gritou para ela se afastar. Licht não ouviu. Em sua fúria, ele cortou e decepou o braço de Sonohara. Apesar disso, a turma não o abandonou. Eles seguiram suas ordens, permaneceram fora do campo de batalha e o observaram sofrer. Eles começaram a perceber que a única razão pela qual Licht ainda mantinha conexão com eles era seu desejo de protegê-los de se tornarem assassinos. Mas se ele perdesse essa razão, temiam que ele nunca mais voltasse. 2 anos se passaram desde que a guerra terminou. Os céus finalmente estavam claros, e a paz havia retornado. Uma jovem chamada Nona, cheia de alegria, gravou um vídeo dela mesma sorrindo e comemorando. Ela falou sobre como estava feliz por não ter mais que usar seus poderes para prever de onde os inimigos vinham. Seu rosto se iluminou enquanto confessava seus sentimentos por Licht, dizendo que sentiu algo especial na primeira vez que se encontraram. Aquele vídeo era sua maneira de lhe dizer como se sentia.
Era sua carta de amor para ele, mas havia um problema. Lisht estava dormindo há 3 meses inteiros desde o fim da guerra. Mesmo assim, Nona estava esperançosa. Ela prometeu a si mesma treinar mais e se tornar mais graciosa e feminina quando ele acordasse. O que ela não sabia era o que realmente aconteceu no último dia da guerra. Naquela época, Schmerman e os outros conseguiram coletar todas as 7 cédulas originais, ferramentas poderosas ligadas a Althing. Com o voto unânime, eles ativaram o poder divino de Althing para criar um novo mundo elevado acima do solo, um paraíso flutuante que chamaram de Utopia Ausha. Então, com outra decisão unânime, eles despojaram o mundo inferior, de onde vieram, de todos os seus recursos para alimentar esta nova sociedade e protegê-la de invasões. As pessoas de Ausha não nasceram da maneira usual. Em vez disso, elas foram cultivadas a partir de embriões criados usando genética de muitas raças e países. Mas nunca lhes foi contada a verdade sobre o mundo que veio antes deles ou como Althing funcionava. A vida em Ausha era regida por um poder rigoroso, com cada pessoa carregando um número que decidia seu valor. A vida lá prosperava enquanto as pessoas deixadas no abismo sofriam em ruínas. Takakaze, um dos da classe A, era completamente contra isso. Ele fugiu com um dos boletins originais e declarou que a classe A estava se rebelando contra Ausha. Allen tentou detê-lo, mas Fierenda insistiu que Lisht deveria ser o responsável por isso. No confronto final entre velhos amigos, Lisht acabou matando Takakaze. Enquanto Takakaze agonizava, ele se lembrou das memórias que compartilharam em seus dias de juventude. A máscara de Lisht caiu, e lágrimas escorriam por seu rosto. Ele ficou horrorizado com o que havia feito. Fierenda e Saki tentaram consolá-lo. Saki até se aproximou, na esperança de trazê-lo de volta a quem ele era, mas Lisht não conseguia se perdoar. A partir daquele momento, ele desapareceu. Seu coração parecia ter parado de bater naquele dia. 20 anos se passaram após o fim da guerra, antes de Lisht finalmente acordar. Ele parecia exatamente o mesmo de antes, mas os anos pesaram em sua mente. Ele nunca mais sorriu. Desesperado para descobrir o que aconteceu com seus antigos colegas de classe, ele descobriu a verdade. A turma A tinha ficado para trás para cuidar de órfãos que ficaram sem famílias após a guerra. A comida tinha se tornado quase impossível de encontrar. O pouco que eles cultivavam era frequentemente levado por Ausha. No final, muitos membros da turma A sacrificaram suas próprias vidas para que as crianças pudessem sobreviver. Lisht e Nona conseguiram escapar das forças militares, mas mesmo 50 anos depois, Lisht ainda se recusava a tirar a máscara. Isso não mudou em 100 anos ou 200. Nona, agora muito mais velha, ainda acreditava que ele um dia voltaria a ser quem era. Ela prometeu que, quando ele finalmente tirasse a máscara, pediria que se casasse com ela, mesmo que estivesse velha e enrugada. Mais 300 anos se passaram e Lisht nunca atirou. Ele havia se perdido na culpa. Enquanto isso, Ausha prosperava drenando o mundo abaixo. Lisht, após séculos de reflexão, decidiu que já era o suficiente. Ele iria derrubar todo o sistema de Ausha, mesmo que tivesse que enfrentar todo o exército sozinho. Longe dali, uma jovem chamada Hina assistiu horrorizada enquanto sua mãe era puxada para um buraco misterioso na terra. Bem antes de desaparecer, a mãe dela entregou-lhe uma cédula especial e implorou que encontrasse o lendário Ace. Hina enterrou a mãe e partiu em uma jornada sozinha, sentindo que nunca pertenceria a lugar algum. Após 5 longos anos de viagem, Hina chegou a uma cidade animada e parou para descansar em um resort. Lá, ela encontrou algumas garotas que ficaram surpresas por ela ter vindo sozinha todo aquele caminho. Hina explicou que estava procurando por alguém, o lendário Ace de quem sua mãe havia falado. As meninas ficaram surpresas, dizendo que era apenas um mito antigo. De repente, uma boneca de aparência assustadora flutuou em direção a elas na água. Ela se abriu, e Lisht saiu de dentro, assustando todo mundo, exceto Hina. Ele imediatamente perguntou sobre o enredo denso dela, o que a deixou assustada, e ela correu. Lisht, agora um esquisito de 300 anos, correu atrás dela, ainda implorando por dinheiro e comida. Felizmente, Nona apareceu e lançou Lisht voando contra uma árvore com um soco. Ela deu algo para Hina comer e protegeu-a do comportamento ridículo de Lisht. Curiosa, Nona perguntou a Hina seu nome e de onde ela veio. Hina explicou que vivia em uma aldeia remota nas montanhas com sua mãe até que o abismo a engoliu. Nona explicou o que era o abismo, um mundo arruinado deixado para trás quando Ausha levou tudo. Ela também explicou como todos no mundo tinham um número neles. O número de Nona era 77, mostrando quantas pessoas elogiaram sua comida. Hina percebeu que tinha 12.441 escritos em suas coxas. Lisht, sendo seu habitual tarado, tentou espiar sob a saia dela, mas Nona o derrubou do outro lado da rua. Algumas garotas próximas também o chutaram, irritadas com sua fama. Nona avisou Hina que se o número de alguém chegar a 0, são levados pelo abismo, uma perdição instantânea. Ela se desculpou por assustá-la, mas Hina disse que estava tudo bem. Nona acrescentou mais uma coisa. Neste mundo, pessoas com números mais altos devem ser obedecidas. Quando Nona perguntou o que o número de Hina estava rastreando, Hina disse: passos. Isso a chocou. Cada contagem equivale a 100 km. Isso significava que Hina tinha caminhado mais de 40.000 quilômetros. Hina explicou que estava viajando há 5 anos para encontrar o As, assim como sua mãe pediu. Ela acreditava que ele tinha uma estrela branca, e fez coisas incríveis na guerra. Ela perguntou se Nona sabia quem era o As. Nona disse que era apenas uma lenda. Mas Hina insistiu que ouviu dizer que ele estava na cidade, então os militares se aproximaram. Um homem com uma estrela branca no rosto avançou. Hina começou a chorar, convencida de que finalmente o encontrara.
Ele disse para ir com ele para conversar em particular. Nona tentou impedi-los, mas ele a avisou para não se meter nos assuntos militares. Hina acenou adeus e o seguiu, pensando que estava finalmente perto de seu objetivo. Mas, uma vez dentro da casa dele, as coisas tomaram um rumo sombrio. O homem tentou flertar com ela. Hina mudou de assunto e mostrou-lhe a cédula. Toda a sua postura mudou. Ele perguntou se ela era uma portadora de cédula. Hina ficou confusa. Ela não fazia ideia do que isso significava. Ele puxou a espada e exigiu que ela a entregasse. Ela recusou, dizendo que era o último presente de sua mãe. Ele cortou o sofá ao lado dela para provar que não estava blefando. Ele estava prestes a atacar quando Hina gritou que sua contagem era maior do que a dele. Isso significava que ele tinha que obedecer suas ordens. Ele parou, então sorriu. Ele disse que isso só se aplicava se ela aceitasse uma Star Stake, uma batalha formal onde ambos os lados apostam suas contagens. Hina, ainda sem entender, concordou. Instantaneamente, mãos brilhantes emergiram do chão. O sargento deu-lhe um soco que a lançou para o outro lado da sala, explicando que uma Star Stake era um privilégio de batalha reservado para soldados. Ele a seguiu para fora, agarrou-a pelo pescoço e começou a sufocá-la. Hina implorou que ele parasse, mas ele afirmou que isso significava que ela estava se rendendo. As mãos do chão a agarraram e drenaram quase todas as suas estrelas, deixando-a com apenas uma. As estrelas roubadas foram adicionadas às dele. Ele exigiu o boletim de novo, ameaçando outro duelo. Hina perguntou por que ele estava fazendo isso. Não era para o Ace ser um herói? Foi quando ele riu. As estrelas brancas no rosto dele eram falsas. Ele disse a ela que o As provavelmente estava morto. Já se passaram 300 anos. Ele chamou ela e sua mãe de tolas por acreditarem em contos de fadas. Ele disse que ela desperdiçou anos perseguindo alguém que nunca existiu. Hina ficou arrasada. Tudo em que ela acreditava talvez tenha sido uma mentira. Justo quando Hina estava prestes a perder, Lisht entrou em cena e a salvou, dizendo que lutaria em seu lugar e apostaria em nome dela. Mas o soldado apenas riu ao ver o número de Lisht. Menos 999. Ele chamou Lisht de patético e disse que alguém tão fraco não tinha chance de vencê-lo. O sargento avançou e jogou Lisht em um banco com um único golpe. Hina correu para ajudá-lo, mas o soldado a empurrou para longe e continuou cortando Lisht, rindo como um maníaco. Mas então seus próprios homens notaram algo estranho. Nenhum dos ataques estava funcionando. Mesmo com um número negativo, Lisht estava bloqueando cada golpe como se não fosse nada. Eles disseram ao sargento para parar. O sargento pausou, confuso. Ele tentou cortar Lisht novamente, mas Lisht desapareceu e reapareceu atrás de Hina. Ele disse a ela para parar de procurar os Aces, dizendo que eles não eram heróis, eram apenas assassinos. Ele disse a ela para desistir e levar uma vida normal. De repente, a espada do sargento cortou a máscara de Lisht e a quebrou, revelando seu rosto. Ao mesmo tempo, a espada de Lisht brilhou, mostrando sua contagem real, 5.700 e uma estrela branca brilhante. Hina começou a chorar. Este era o Ace que ela estava procurando o tempo todo. Lisht a puxou para perto e gentilmente disse para ela fechar os olhos. Ela fechou. No segundo seguinte, o soldado avançou novamente, mas Lisht se moveu super rápido, pulando e quebrando o chão a cada passo. Sua velocidade era insana, tão rápida que não dava para ver. E toda vez que pousava, o chão explodia sob seus pés. O soldado tentou revidar, mas não conseguia acompanhar. Lisht se aproximou dele e o lançou contra uma parede usando apenas a onda de choque do seu pé. Ele exigiu que o soldado devolvesse as estrelas da Hina e pedisse desculpas. Então ele o atingiu com força com sua espada brilhante. O soldado continuou tentando lutar, mas Lisht desviou de tudo. Ele saltou no ar e atingiu o soldado com uma série de golpes rápidos, ganhando o título de As dos Golpes Relampejantes. As pessoas pensavam que seu número negativo significava que ele era fraco, mas isso era só porque ele foi rejeitado por garotas muitas vezes. Enquanto voava pelo ar, Lisht disse a Hina que devolveria as estrelas dela. Ele desceu com um golpe final poderoso, nocauteando o soldado. As mãos do chão tiraram 759 pontos do soldado e os deram para Hina, elevando seu número para 760. Lisht disse a ela que estava bem. Hina estava tão feliz que chorou novamente. Então, típico do Lisht, ele pegou a cédula e disse que poderia vendê-la por dinheiro. Hina ficou confusa. Lisht brincou que, como seu número era mais alto agora, ele tinha a vantagem. Mas se ela não gostasse, sempre poderia desafiá-lo em uma aposta de estrelas. Ela chorou novamente e disse que sua mãe lhe disse para encontrar o As. Lisht deu-lhe uma boneca estranha em troca do cartão e disse: "Eu não sou o As que você está procurando." Então ele se afastou. Hina voltou para Nona e contou o que aconteceu. Ela disse que o Lisht pegou seu voto. Nona verificou o boneco que ele lhe deu, depois o devolveu a Hina. Ela disse para ela guardá-lo, que logo saberia o que fazer com ele. Hina olhou para o boneco, confusa, então ele de repente explodiu em flores, e o voto reapareceu. Lisht nunca o pegou, ele o protegeu o tempo todo. Nona sorriu, mas avisou Hina. Segurar um voto é um crime sério sob as regras de Ausch. Se as pessoas erradas descobrissem, poderia ser perigoso. No dia seguinte, uma menina chamada Lin ouve que Lisht agora é um homem procurado. Querendo ajudar, ela decide colocar cartazes de procurado por toda a aldeia. Ela passa o dia tentando cuidar das pessoas, e sua contagem aumenta com base em quanto ela ajudou os outros. Mas Piol, seu amigo, não entende. Ele diz a ela que seu contador só aumenta quando ela realmente ajuda pessoas em necessidade séria, não correndo por aí colocando papéis. Ele sugere que ela vá encontrar o criminoso em vez disso. Enquanto caminha pela aldeia, Lin pensa que seria difícil pegar alguém usando uma máscara esquisita como a do Lisht.
Nesse momento, ela avista um sujeito suspeito que chama de Homem Pudim e tenta arrancar sua máscara, mas ele rapidamente diz que sua máscara é totalmente diferente. Ele a mudou ontem. Ela percebe que ele está certo e pede desculpas. Antes que ela possa sair, o Pudding Man diz que está escondendo o rosto porque foi rejeitado por 1000 garotas, e o único sonho dele é ter um único encontro antes de morrer. Piol implora para Lin ajudá-lo, achando que isso pode realmente aumentar sua contagem. Lin oferece a mão para ele e sua contagem sobe instantaneamente. Eles acabam passando o dia juntos, até bebendo suco. Eventualmente, eles atravessam uma ponte instável. É perigoso, mas Piol os encoraja a atravessá-la de qualquer maneira. Enquanto eles avançam com cuidado, a ponte começa a balançar. List vê isso e tenta ser um herói. Ele salva Lin bem antes de ela cair, e quando ela o olha de perto, ela começa a sentir algo, como se ele fosse o herói misterioso com quem ela tem sonhado. List começa a chorar, dizendo que não quer que este seja seu único encontro. Piol, o melhor wingman do mundo, convence Lin a dar-lhe um travesseiro de colo, e novamente sua contagem aumenta. Mas então List a provoca, fazendo sua contagem subir mais de vergonha. Lin começa a perceber que algo está errado. O cara na frente dela tem uma contagem negativa e se encaixa na descrição do criminoso procurado. Ela descobre sua identidade, é List. Ela pega sua espada, mas List a toma de brincadeira, dizendo que pode dar a ela um tipo diferente de espada. Mas Lin já teve o suficiente, ela o chuta repetidamente com pura raiva de anime. Embora ela tente espancá-lo, List recebe tudo com facilidade. Mas então ele diz que ela já causou um dano fatal, porque desde o momento em que se conheceram, ela quebrou seu coração. Lin, encorada, diz que não pode se apaixonar por um criminoso, mas meio que espera ter uma vida feliz e filhos com ele um dia. Ao ouvir a palavra filhos, List brinca que vai sair para comprar leite e desaparece, deixando Pil para trás com um pudim como agradecimento por ser o melhor cupido. Lin grita de frustração. Enquanto isso, Rina está trabalhando na loja da Nana, ajudando os clientes, mas então um tenente militar aparece, senta-se à mesa e pergunta silenciosamente onde está Licht. Rina se recusa a dizer qualquer coisa. O tenente se levanta, diz aos seus soldados para irem para o oeste e então explode a loja toda. Quando a poeira baixa, Rina se pergunta como ele é tão forte. Nana explica que é porque ele tem um Balot, uma fonte de incrível poder. De volta à cidade de Lin, ela se arrepende de não ter capturado Licht quando teve a chance. Ela pensa que nunca vai parar de usar saias curtas para sempre. De repente, o Homem Pudding aparece novamente e começa a correr. Lin corre atrás dele. Eles correm pela cidade, passando por uma garota vendendo rabanetes que pensa que eles são apenas um casal brigando. Todos ouvem alguém gritar que Lin tem um namorado e toda a cidade começa a fofocar. Lin nega, mas List diz casualmente: "Então por que você me mostrou seu coração se não estamos namorando?" Todos ficam chocados, e com toda a distração, List escapa. Enquanto isso, Rina implora para Nana ajudá-la a encontrar List antes que o exército o faça. Mas Nana diz que eles não podem partir ainda, precisam consertar a carruagem. List observa tudo de cima e percebe algo estranho. Esta cidade é pacífica demais, mesmo com um homem procurado como ele por perto. Ele vê como todos olham para Lin em busca de ajuda. Uma mãe até pede a Lin para dar nome ao seu bebê. Um padeiro reclama sobre um garoto roubando novamente, mas Lin tenta proteger a criança. Ela promete ajudá-lo na próxima vez que ele estiver com fome. O menino começa a chorar. Os idosos querem massagens. Lin até pisa em um brinquedo e tenta consertá-lo. Pil lembra que o Homem Pudding pode estar escapando, mas Lin diz que não pode ignorar as pessoas que precisam dela. É então que List finalmente percebe que a razão pela qual esta cidade é tão pacífica é por causa de Lin. Ele salta, conserta o brinquedo da menina e o devolve. Mas de repente, espinhos surgem do chão e o comandante aparece pisando na boneca da menina. Soldados o cercam. O tenente Jayle dá um passo à frente e diz ao Licht para parar de fingir que está inconsciente. Com sua identidade exposta, Licht remove seu disfarce de pudim. Lin ofega, ele é realmente bonito. Os soldados atacam. Licht desvia de cada golpe e protege Lin de ser capturada. Ele os derruba todos com um só golpe. Jayle diz que vai enfrentá-lo pessoalmente, mas Licht brinca que não gosta de ser enfrentado. Lin intervém, mas Jayle diz para ela declarar a sua missão. Ela aproveita o momento para nos explicar as regras, os boletos dão poderes especiais às pessoas e apenas o exército tem autorização para carregá-los. Mas Licht não se importa. Ele diz que sua contagem é de 5.700, e isso é bem mais alto do que os 900 de Jayle. Então sugere que Jayle apenas fuja. Mas Jayle ativa seus poderes e espinhos de ferro emergem do chão. Licht tenta desviar correndo por uma parede, mas os espinhos perfuram. Sem saída, Licht acelera e se move rapidamente, mas Jayle é mais rápido. Ele derruba Licht com um enorme pilar de ferro. Licht fica chocado com a força de Jayle e percebe que ele deve estar escondendo seu verdadeiro número. Jayle confirma, seu verdadeiro contador é 12.500 e sua crença é punir o mal com suas próprias mãos. Ele o cerca com pilares de aço e se prepara para terminar a luta. Jayle desfere um soco massivo, Licht mal consegue bloquear. Lin quer ajudar, mas sua saia não cabe na abertura. Jayle acerta outro golpe de lado, derrubando Licht. Licht se levanta e se move mais rápido do que antes, mas Jayle arremessa sua espada para o ar. Jayle muda para combate corpo a corpo, mas Licht acompanha sua postura. Eles lutam, e Jayle encontra uma abertura. Ele dá um chute em Licht de lado e o desequilibra. A espada cai de volta, mas ao invés de guardá-la, Jayle a joga de volta para Licht, dizendo: "Ele é lento de qualquer jeito."
Licht devolve uma provocação e então salta no ar para usar seu movimento mais forte. Jaeil está pronto. Ele lança um enorme punho de ferro do céu e derruba Licht, imobilizando-o. Ele diz a Licht que não o deixará ir a menos que ele revele informações sobre seus aliados. Licht faz uma piada sobre a armadura da Lin em vez disso. Jaeil não entende Licht de jeito nenhum. Ele claramente não é um criminoso comum. Ele se pergunta como alguém como Licht conhece movimentos de combate militar de alto nível. Ele está chocado que os militares ainda não o prenderam. Licht se recusa a dedurar, então Jaeil convoca um chicote para forçá-lo a falar. Mas Lin pula no caminho e diz que Licht não é uma má pessoa. Ele tem a ajudado o tempo todo. Jaeil diz que só porque ela está tentando construir um parque para crianças não significa que ela está fazendo seu trabalho. Ele a chama de inútil. Lin começa a chorar, dizendo que seu superior está certo. Mas Licht diz para ela não se desculpar. Ele diz que não lutou seriamente porque não queria machucar a cidade dela. Então ele quebra as algemas de ferro facilmente. Jaeil percebe que Licht estava se segurando e pode ter até escondido seu verdadeiro número. Ambos avançam. A explosão do confronto deles destrói o penhasco abaixo deles. Lin cai e Jaeil tenta pegá-la, mas Licht se move mais rápido e a salva primeiro. Enquanto caem, Licht brinca que ela está pesada e deveria fazer dieta. Ela o chama de idiota e a contagem dele cai. Jaeil os alcança e Licht joga Lin para ele para mantê-la segura. Então, em vez de escapar, Licht salta de volta para a vila, levando Lin de volta para a segurança. Ele diz a ela para sair de cima dele porque está o esmagando, mas então ele vê o panfleto que ela fez e finalmente entende o que ela estava tentando fazer. Inspirado, Jaeil usa seus poderes de aço para construir o parquinho que ela queria para as crianças. Ele a alerta que o parquinho só vai durar 3 dias, então ela deve terminá-lo rapidamente. Depois os dois irão atrás de Licht juntos. Enquanto Jaeil se afasta, ele se sente confuso. Ele quebrou uma de suas regras e perdeu parte da sua contagem, mas ainda está se perguntando, qual é a verdadeira força de Licht? Uma garotinha se aproxima e entrega a Jaeil seu brinquedo quebrado. Ele cria uma chave de fenda e começa a consertá-lo silenciosamente. Licht estava andando pelo mercado da cidade com Hina, quando de repente, Lin correu até ele, claramente irritada. Ela o repreendeu por fazê-la correr atrás dele, mas também o agradeceu por salvar sua vida. Então, bum! Ela puxou algemas e tentou prendê-lo, já que ele ainda era um criminoso procurado. Antes que algo pudesse acontecer, Jaeil apareceu. Sem dizer muito, ele usou seus poderes de ferro para formar armas no chão, assustando a multidão. Ele disse a Licht para não se segurar e lutar seriamente desta vez. Eles estavam prestes a começar quando Nona gritou com eles por causarem problemas e bagunçar a cidade. Ambos rapidamente pararam e guardaram suas armas. Mais tarde naquela noite, Jaeil acordou no meio da praça da cidade. O lugar estava vazio. Acontece que Nona os fez beber e festejar tanto que todos desmaiaram. Ele sacudiu Lin e Kel para acordá-los e disse que era hora de se moverem. Eles tinham que alcançar Licht. Enquanto isso, Licht e seu grupo estavam indo para um lugar chamado Andes. Jaeil e sua equipe pensaram que Licht estava em Linen, então correram para lá. Mas no caminho, encontraram um soldado gravemente ferido deitado na estrada. Uma vez que chegaram a Linen, ficaram chocados. A cidade tinha sido completamente destruída. Kel apontou-os em direção ao lago, exceto que o lago agora era um enorme buraco negro, girando na escuridão. Você não conseguia nem ver o fundo. Um soldado ferido nas proximidades explicou o que aconteceu. Ele disse que o dia tinha começado normal, depois o chão começou a tremer. De repente, o lago desapareceu e foi substituído por um imenso abismo. Dele saiu um demônio voador e nenhuma arma conseguia feri-lo. Tudo foi destruído, e chamas varreram a cidade. Jaeil deduziu que a criatura poderia ser um usuário de Balo com poderes de fogo, mas o soldado gritou que não era humano, era algo completamente diferente. Então o soldado desmaiou de medo e exaustão. Jaeil estava confuso, voar era proibido. Usuários de boletins não deveriam ser capazes de voar, mas agora eles não tinham escolha, precisavam de respostas. Jaeil foi procurar Licht. Na próxima cidade, ele avistou Licht com seu grupo e imediatamente atacou. Licht bloqueou o ataque e protegeu Hina. Jaeil explicou o que aconteceu em Linen, sobre o demônio voador do abismo. Licht nunca tinha ouvido falar disso, mas o nome o assustou. Nona mais uma vez disse para pararem de lutar. Jaeil e Licht sentaram-se e Nona entregou a Jaeil uma bebida. Ele estava desconfiado, pensando que ela queria deixá-lo bêbado novamente, mas ela insistiu que era apenas um gesto amigável. Licht juntou-se e de alguma forma transformou-se em uma competição de bebida entre os dois. Eventualmente, ambos desmaiaram novamente, mas a diversão não durou. O chão começou a tremer, as pessoas gritavam. O abismo havia aparecido nesta cidade também. O mesmo som profundo rugia do poço. O soldado ferido de antes reconheceu imediatamente. Era o mesmo som que o demônio fazia. Ele avisou a todos. O demônio estava de volta e destruiria a cidade. O pânico se espalhou. Jaeil rapidamente deu ordens. Evacuar as pessoas, colocar os soldados com escudos ao redor do buraco e arqueiros a postos. Mas Licht deu um passo à frente e disse a todos para se afastarem imediatamente do buraco. Jaeil agarrou sua capa e exigiu respostas. Ele suspeitava que Licht sabia o que estava por vir. Licht olhou para o abismo e sussurrou que este monstro deveria ter sido exterminado na guerra. Então aconteceu. Do céu, algo disparou como um raio. Era uma máquina voadora, um helicóptero. Ele abriu fogo. Jaeil reagiu rapidamente e criou uma parede de ferro para proteger os civis. O helicóptero disparou um míssil. Jaeil bloqueou novamente, mas metade da parede foi destruída. Licht gritou para os soldados se concentrarem em tirar as pessoas da área enquanto ele lidava com o helicóptero.
Jail perguntou novamente por respostas, mas List apenas apontou para as estrelas brancas em sua gola, revelando que ele não era apenas um vagabundo, ele era um coronel. Os olhos de Jail se arregalaram. Este homem pode realmente ser o lendário As. Enquanto as pessoas corriam para se proteger, uma criança ficou presa na estrada. Hina correu para ajudar, mas o helicóptero mirou nela. Logo antes do míssil atingi-la, List o cortou no ar, explodindo-o com segurança acima deles. List perseguiu o helicóptero, mas então mãos negras saíram do chão. Era Alting, a força misteriosa. Ela jogou List contra um prédio. O helicóptero tentou voar mais alto, mas Alting não conseguiu alcançá-lo. List levantou-se e tentou novamente, mas as mãos o bloquearam toda vez. Hina perguntou o que era Alting. Kel explicou. Alting ataca qualquer coisa que toca, até mesmo List. De repente, uma sombra apareceu atrás de List, uma arma pressionada contra sua cabeça. Uma voz disse, Comandante List. Era Sahara. Jail perguntou quem ela era, então Bang, Sonohara atirou nele no peito e ele caiu. List correu para verificar como ele estava. Lin gritou perguntando por que a Sonohara. Hara faria isso. Ela se apresentou calmamente como a As da perseguição, outra das lendárias Ases. Ela disse a todos para esquecerem o que viram. Mas como sabia que eles não poderiam, começou a atirar na multidão, matando tanto soldados quanto civis. List correu para detê-la, mas ela de repente o abraçou por trás, sorrindo e dizendo que sentia sua falta. List implorou para que ela parasse. Ela disse que estava apenas seguindo suas ordens passadas para matar qualquer um que atrapalhasse e ela tinha feito isso por ele. Ele lutou para se libertar. Ela o soltou e flutuou para o céu, dizendo que assim como ele, ela mataria calmamente e eficientemente e que ele deveria se orgulhar dela. Então ela disparou balas do céu. Licht correu para detê-la, mas os tiros dela continuavam a segui-lo. Ele os bloqueou, mas eles curvaram-se no ar e o atingiram pela frente. Ela lembrou a ele que sua habilidade faz com que suas balas persigam o alvo, não importa onde ele corra ou se esconda. Licht caiu no chão com força. Hina correu em direção a List para ajudá-lo depois de ele ter sido baleado, mas outro soldado a agarrou e apontou uma arma para sua cabeça. Os homens de Sonohara cercaram o resto do grupo e também apontaram suas armas. Peel tentou proteger Lint, mas levou um soco e o grupo foi capturados. Sonohara disse a List que, se ele quisesse salvar a todos, precisava se tornar quem ele costumava ser, o assassino que eles temiam. List implorou para ela parar. Ele não queria voltar a ser aquela pessoa, e definitivamente não queria machucá-la. Mas Sonohara disse que queria que ele a matasse. Ainda assim, ela o provocou, dizendo que ele não o faria porque agora era apenas Heido, um homem gentil e de bom coração. Eles prenderam List no chão. Um soldado apontou uma arma para a cabeça de uma criança e disse que, se List não se transformasse no ex dos golpes rápidos, o menino morreria. Sonohara disse que podia sentir o desejo dele de matar voltando. List prometeu ao menino que o protegeria. Mas a criança apenas chorou pela mãe. Sonohara avisou List para não fazer promessas que não poderia cumprir. Ela virou as costas e ordenou ao soldado que puxasse o gatilho, mas naquele momento disparos foram ouvidos. Metade dos soldados de Sonohara caiu instantaneamente. List já tinha se libertado e começado a eliminar o resto com uma velocidade ofuscante. Ele pegou sua espada. Nana gritou para ele parar, mas List disse para ela ficar. Quietos. Ele virou-se para todos e disse, vocês todos se perguntaram quem eu realmente sou. Então ele colocou sua máscara, ele disse, eu sou o Plunderer, e declarou seu objetivo de tirar tudo de Alshia. Ele tirou a arma da cabeça de Hina e encarou Sonohara, que estava sorrindo com entusiasmo. Você finalmente voltou, ela disse, pronta para morrer por suas mãos. Lich lembrou-a das regras. Quando dois aces lutam, deve ser uma disputa formal com aposta de estrelas. Sonohara concordou e disse que apostaria todas as suas estrelas. Lich fez o mesmo. Alting apareceu para oficializar a luta. Eles... começou. Sonohara disparou sem parar enquanto Lich desviava com extrema velocidade. Todos assistiam chocados. Nana explicou que aquilo não era apenas uma luta qualquer. Era uma batalha entre dois ases lendários, e não pararia até que um deles estivesse morto. Lynch acreditava que List venceria, mas Hina estava assustada. A contagem de Sonohara era 32.000, enquanto a de List era apenas 5.700. List continuou bloqueando e desviando as balas dela, mas eventualmente uma o atingiu e o jogou contra a parede. Peel ficou atônito. List tinha mantido o ritmo com Jail, que tinha um número mais alto, então como ele estava perdendo agora? Talvez List estivesse escondendo seu verdadeiro poder. De repente, List gritou e uma aura vermelha explodiu de seu corpo. Todos ofegaram enquanto seu número começou a subir rapidamente. Nana explicou que isso não deveria ser possível, mas List era diferente. Ele era um as afinal. Quando parou, sua contagem havia subido para 57.000. Sonohara sorriu. Agora você está forte o suficiente para me matar, ela disse. Mas quando piscou, List desapareceu. Ela olhou ao redor em pânico. Então, ele apareceu atrás dela. Ela atirou de novo, pensando que as balas o perseguiriam, mas não o fizeram. Elas caíram no chão, cortadas ao meio. List apareceu novamente e a atacou de todas as direções. Ela não conseguia reagir. Nana gritou para que todos se retirassem. Este não era mais o List. Nana explicou que quando List libera todo o seu poder de Ace, outra personalidade assume, a vontade de matar deixada por Schmelman. List gritou e sua aura vermelha ficou roxa. Agora ele era imparável. Sonohara atirou, mas as balas ricochetearam. Nana avisou que nesse estado List poderia machucar qualquer pessoa, amigo ou inimigo, até cair. Sonohara ficou sem balas. List a atingiu com um golpe poderoso que a jogou contra uma parede. Sua contagem caiu para 16.000. Ela abriu os olhos, viu sangue nas mãos e gritou. Nana disse que Sonohara tinha sido
controlada, provavelmente drogada para forçar seus poderes a se manifestarem. Ela não era má. Ela já tinha sido a Arce mais gentil, com medo de lutar, assustada para matar. Sonohara desmoronou em lágrimas, percebendo o que havia feito. Lisht se aproximou dela e chamou-a de nomes, pressionando-a ainda mais. Sonohara levantou sua arma e disparou, chamando a si mesma de inimiga dele. Hina abraçou Licht, implorando para ele parar e voltar para ele mesmo. Mas Lisht também a chamou de inimiga. Sonohara disparou novamente, ajudando Hina a escapar. Lisht chutou Sonohara e se preparou para terminá-la. Mas Sonohara só queria ver ele sorrir novamente. Jel de repente interveio, parando o golpe de Licht. Ele pegou os óculos de Sonohara e os colocou, dizendo que seria o novo inimigo de Licht. Eles se enfrentaram, criando uma luz ofuscante. Jel foi empurrado para trás, seu ferimento antigo reabrindo. Sonohara implorou para ele parar. Lisht avançou novamente. Jel não se intimidou. Sonohara saltou entre eles para proteger Jel. Lisht pausou. Ela pediu desculpas por ter atirado no Jel. Lisht enxugou suas lágrimas em silêncio. Nana avisou a todos para ficarem atentos. Lisht estava prestes a atacar novamente, mas Jel calmamente bloqueou com um único seixo de ferro, mostrando sua forte determinação. Ele arremessou uma barra de ferro e derrubou Lisht. Jel perguntou a ele: "É isso realmente o que você acredita?" Sim, Lisht disse que sim. Ele queria eliminar qualquer um que iniciasse outra guerra, para que seus amigos nunca precisassem matar. Jel não concordava totalmente, mas disse que o enfrentaria adequadamente. Ele colocou uma luva com um contador e invocou uma gigantesca estátua de ferro. A estátua lutou contra Licht e desferiu um golpe forte, prendendo-o. Jel removeu a máscara de Licht e Licht voltou a si. Todos suspiraram de alívio. Sonohara agradeceu a Jel por salvá-la, mas Jel de repente tossiu e desabou. Eles correram para ajudá-lo. No chalé, Licht descansava enquanto cuidavam de seus ferimentos. Ele estava melhorando. Hina perguntou sobre Jel e Pio explicou que ele foi convocado pelo Supremo Comandante. Jel encontrou e ficou chocado ao descobrir que o comandante era o Capitão Allen do passado. Jel perguntou sobre os soldados de uniformes pretos que os atacaram. Allen disse que eles eram do Supremo Conselho Militar de Alshia, parte de um grupo secreto que realizava assassinatos e sequestros para a família real. Eles eram elite e carregavam cédulas. Allen avisou: "Não mexam com eles, será fatal." De volta à cabana, Lisht entendeu por que Jel foi convocado. Os outros estavam confusos. Lisht admitiu que ia se entregar. Lá, ele acreditava que o conselho soube que eles atacaram Alten e poupariam a equipe de Jale se Lisht se entregasse. A contagem de Lisht estava caindo rapidamente. Sonohara implorou a Jale para não entregá-lo, com medo de que o transformassem em uma arma como fizeram com ela. Jale ficou silencioso, então de repente amarrou ela, Lin e Peu à parede com seus poderes de ferro. Ele estava prestes a levar Licht quando Hina pulou na frente dele, implorando para não fazer isso. Nana interveio e deu um tapa na cara de Jale. Todos ficaram parados. Ela disse que Jale sempre falava sobre convicções, mas no fim, ele apenas seguia ordens, nunca pensando por si mesmo. Lisht, por outro lado, sempre enfrentou a autoridade para proteger pessoas. Jale percebeu que ela estava certa. Ele libertou todos. Nana começou a chorar. Ela lembrou como, 300 anos atrás, eles foram os únicos que realmente acreditaram em Licht. Ela contou a eles sobre seus poderes e disse que os protegeria agora. Ela lhes disse que precisavam voltar ao passado, para 300 anos atrás, quando tudo começou. Talvez então eles pudessem parar tudo, mas ela os alertou. Isso não será um sonho, e se abaixarem a guarda, poderão perder tudo. Jale, Peu, Lin e Hina de repente se encontraram em um lugar estranho que não reconheciam. Enquanto olhavam ao redor, avistaram Sonohara caminhando em direção a um grande edifício. E para sua surpresa, Lisht estava caminhando na mesma direção. Ele lançou um olhar para trás na direção deles, quase como se soubesse quem eram. Mas Sonohara rapidamente o arrastou para dentro antes que pudessem alcançá-lo. O grupo seguiu e entrou em algo que parecia o salão de uma escola cheio de pessoas. Uma cerimônia de academia militar estava acontecendo e eles perceberam que aquele lugar era do passado. Este Lisht era mais jovem e não o mesmo que eles conheciam. Enquanto exploravam, alguém esbarrou em Hina e empurrou Lin ao chão. Isso era Duan, que agiu como um idiota. Jale tentou intervir, mas seus poderes não funcionavam aqui. Duan o socou, atraindo uma multidão, mas felizmente a situação não se transformou em uma briga. Mais tarde o grupo comeu na cafeteria, onde Jale e outro estudante, Takakaze, imediatamente se desentenderam e discutiram. Enquanto isso, Hina agradeceu a Lisht por salvá-la mais cedo. Ela brincou, provocando-o por sempre ajudar garotas, o que levou a uma troca divertida de palavras entre eles. Peu os levou para a sala de registros e mostrou-lhes filmagens antigas de algo caindo do céu, junto com um arquivo classificado sobre Alting. Mas ele não conseguia acessar os arquivos mais profundos. Foi quando o Capitão Alan apareceu. Ele explicou que Alting era um ser poderoso que uma vez salvou a humanidade e sua presença mudou completamente o mundo. Eles também perceberam algo grande, Alcia, o mundo deles. Nem era o lugar original. Tudo em Alcia veio desse lugar em que estavam agora, o verdadeiro origem. Jail começou a entender que a missão deles não era apenas sobre descobrir quem era Lisht, era sobre entender a verdade por trás de todo o mundo deles. Mais tarde na aula, o professor deles, Schmelman, anunciou o objetivo de formar um exército que nunca matasse. A turma de Lisht ficou inspirada e concordou em seguir esse sonho, mas Jail não confiava totalmente em Schmelman. Um dia ele o seguiu secretamente até o escritório e ouviu uma conversa. Schmelman estava planejando algo sombrio para destruir Alting e provar o poder dos Belots. Jail imediatamente sentiu que algo estava errado e desmoronou de medo. A jovem Nana apareceu e o avisou de que ele estaria morto em 5 segundos se não
Sair. Ela rapidamente o teleportou para seu quarto, o que surpreendeu Jill. Nana revelou que era a experiência número 7, enviada do futuro para ajudar a guiar aqueles que retornam em tempo. Ela explicou que era a primeira As com o poder de viajar no tempo, e sua missão era ensiná-los sobre tudo o que estava acontecendo. Jill descobriu que todos com poderes, incluindo os Ases, vieram desta mesma escola. Quando o Altim foi descoberto, pessoas com DNA especial começaram a obter poderes naturalmente, e o DNA de Schmelman foi usado em experimentos para criar mais magos. Nana era uma dessas cobaias, a única que sobrevivido. Agora era a vez de Lich passar por cirurgia. Jail se perguntou se parar essa operação poderia mudar o futuro, mas Nana admitiu que não tinha muitas respostas. Jail perguntou por que Lich se tornaria um assassino e por que a classe A nunca se transformou no exército pacífico que esperavam ser. Nana também não tinha uma resposta sólida, mas estava triste com isso. Antes de Jail partir, Nana deu a ele um cartão de memória de seu eu futuro e disse que seria importante. Jail pediu para ela ir com ele, mas ela recusou, preocupada que isso mudasse muito o futuro. Ainda assim, ela apreciou que ele se importasse. Jail prometeu que 300 anos a partir de agora, ele voltaria para buscá-la. Ela sorriu e o deixou ir, desejando-lhe sorte. De volta, com o grupo, Rina sentiu-se confiante de que ainda poderiam ajudar Licht. Se ficassem ao lado dele, talvez ele não se tornasse o monstro que viram no futuro. Ela acreditava que o Lich de sempre, aquele que se importava com seus colegas, era mais forte do que o assassino em que ele se tornou depois. Jail concordou com ela, lembrando-se da primeira luta deles, onde Lich se conteve, mesmo com uma contagem menor. Pil tentou argumentar, dizendo que Lich só venceu a guerra porque se tornou um assassino, mas Rina manteve sua posição. Ela acreditava que eles poderiam impedir que isso acontecesse. Nesse momento, o Capitão Alan chegou e disse que a operação em Licht estava indo bem. Rina compartilhou as boas notícias, mas Lynn se sentiu triste por não ter descoberto como ajudar Licht da mesma forma que Rina. Peu a confortou e elogiou sua natureza gentil, mas quando ele tentou confessar seus sentimentos, a escola de repente foi atacada. Guerra. Tinham começado. Eles testemunharam Licht matando soldados pela primeira vez. Ele estava tentando impedi-los de usar armas nucleares inexistentes, mas o grupo ainda ficou de coração partido. Eles não conseguiram detê-lo. Rina correu para encontrá-lo e o viu parado sozinho, cheio de arrependimento. Ele não ouviu suas palavras reconfortantes. De repente, o tempo acabou. O grupo começou a brilhar e foi puxado de volta para sua linha do tempo. Ao saírem, Jail se despediu de Takakaze e dos outros. Rina tomou uma decisão. Ela percebeu que mesmo que Lich não pudesse mudar, ela o amava por quem ele era. Ela o beijou e prometeu ficar ao seu lado, amá-lo para sempre e até ter seus filhos, para que ele nunca se sentisse sozinho novamente. De volta ao presente, Nana os encontrou e disse que, embora não pudessem mudar o passado, isso não era o ponto. Ela só queria que eles entendessem como tudo começou. Quando voltaram ao acampamento, Rina pediu para ver Licht novamente. Ela o encontrou sozinho em um penhasco e perguntou se podiam continuar de onde pararam 300 anos atrás. Mas Licht gentilmente recusou. Ele lembrou-a de que ela ainda era apenas uma garota, e ele tinha mais de 300 anos agora. Ele deu-lhe sua capa para mantê-la aquecida e disse para ela crescer, seguir seu coração e encontrar alguém especial que realmente a amasse. De volta ao acampamento, todos ficaram chocados quando Jail de repente deu um soco em Licht. Ele disse a Peu para rodar o cartão de memória. Todos assistiram a um vídeo de Nana depois da guerra. Nele, ela timidamente se chamou de esposa do Licht, o que constrangeu a verdadeira Nana. O vídeo continuou enquanto ela explicava a condição de Licht e até começou a chorar, dizendo que não sabia mais como ajudá-lo. Nana tentou se defender, dizendo que essas eram coisas que ela disse quando era mais jovem. Licht a abraçou e pediu desculpas. Ele explicou que não tirava sua máscara porque não sabia mais como sorrir. Às vezes, ele nem conseguia fingir um sorriso. Mas ele disse a verdade. Ele sobreviveu 300 anos porque ela estava lá por ele. Mais tarde, Licht tentou sair do acampamento novamente, mas Rina havia armado armadilhas para detê-lo. Uma das armadilhas deixou-o pendurado de cabeça para baixo em uma árvore. Ela o ajudou a descer, mas quando ele tentou fugir novamente, ela começou a chorar. Ela disse que ele sempre a deixava para trás. Não importava o que ele prometeu. Desde que voltou do passado, ele a evitava completamente. Ela perguntou se ele a odiava tanto assim. Licht não respondeu imediatamente. Em vez disso, perguntou se o nome da mãe dela era Tsukina. Rina ficou chocada por ele saber o nome da sua mãe. Licht explicou que Tsukina tinha sido sua infância. Amigo. Ele não sabia se ela tinha sobrevivido aos últimos 300 anos. Mas depois de ver Rina com a cédula original, ele finalmente entendeu. Rina era filha de Tsukina. Ele revelou que a cédula original permite ao usuário votar diretamente com Alting. Quem recolher todos os 7 pode controlar o próprio mundo, até mesmo escrever as leis da natureza. Licht acreditava que Tsukina devia tê-lo roubado da unidade de serviço especial liderada por Schmelman, algo que só ela conseguiria fazer. Enquanto Licht estava lidando com suas próprias batalhas, Schmelman recebeu uma mensagem de um de seus soldados dizendo que finalmente haviam encontrado Rina. O soldado sugeriu pegar o voto que ela carregava, mas Schmelman disse não. Isso fazia parte do seu plano. Ele queria que Licht tivesse algo que valesse a pena proteger, algo que eventualmente o trouxesse de volta para Schmelman como o verdadeiro as dos golpes reluzentes. De volta com Rina, Licht a disse gentilmente novamente que ele não era o as que ela estava procurando. Então ele perguntou se ela sabia algo sobre o pai dela. Rina respondeu que sua mãe havia lhe contado que ele faleceu há muito tempo.
foi quando List revelou uma grande verdade: ele foi quem matou o pai dela. Ele disse que Hina até conheceu o pai no passado sem saber. O nome dele era Takakazu, e a mãe dela, Tsukina, tinha sido sua noiva. Hina ficou chocada e de coração partido ao ouvir isso. List também revelou que o nome Hina veio da cédula que Takakazu uma vez usou durante o deserto. Guerras. Ele disse que Hina deveria ver seu pai como um herói, mas também vê-lo como o vilão que tirou seu pai dela. Disse adeus novamente, dizendo que estava indo enfrentar o exército inimigo. O peso dessa notícia foi demais, e Hina desmaiou de choque. Antes que List pudesse partir, Jali o deteve. Ele exigiu saber o que List planejava fazer com a cédula original. Se List iria destruir o país usando... Jali sentiu que era seu dever como soldado pará-lo. List puxou sua espada, pronto para lutar, e Jali ficou sério. Ele admitiu que, embora a amizade não fosse seu valor mais forte, outros em seu grupo se importavam profundamente com Licht. Jali perguntou se Licht planejava abandoná-los assim como fez com a classe A. Licht disse que não tinha escolha. Ele não queria que mais ninguém ficasse com as mãos manchadas de sangue. Ele já havia quebrado sua promessa de criar um exército pacífico, e acreditava que deveria ser o único a carregar essa culpa. Jali rebateu, chamando-o de tolo por afastar as pessoas, e fingir que carregar toda a dor sozinho era nobre. Licht argumentou que não queria que os outros se tornassem assassinos como ele. Apesar do cheiro de sangue o assombrar, estava disposto a continuar lutando se isso significasse proteger todos os outros. Sonhos. Jali o acusou de buscar satisfação pessoal. Ele disse que se Licht realmente achava que podia lutar contra um exército inteiro sozinho, então teria que enfrentá-lo primeiro. Licht aceitou. Ambos se aproximaram, encarando-se, mas então seguiram seus próprios caminhos em silêncio. Antes de partir, Licht pediu a Jali um último favor, que protegesse Hina e os outros. Enquanto Licht voava pelo céu, ele pensava em todos que ele havia encontrou. Ele se sentiu grato por eles e desejava poder aceitar o amor de Hina, mas ele estava apavorado com a ideia de machucar alguém importante novamente. Tudo o que ele esperava era que, quando tudo acabasse, ele pudesse vê-la uma última vez. Na capital, Duan já estava esperando. Licht foi pego de surpresa quando uma poderosa força gravitacional o jogou no chão. Duan, que tinha uma contagem de mais de 120 mil, zombou de Licht e afirmou que seu poder de gravidade o tornava o inimigo natural de Licht. Licht tentou falar, mas Duan não se importou. Ele o esmagou sob as rochas sem piedade. Naqueles momentos finais, a única pessoa em que Licht conseguia pensar era Hina. Os outros estavam freneticamente à procura de Licht. Eventualmente, Peli o encontrou enterrado nos escombros e contou ao grupo com profunda tristeza que Licht havia partido. Antes que pudessem lamentar, os militares os emboscaram. Nana conseguiu escapar, mas Peli, Lin e Hina foram todos capturados e jogados em uma cela de prisão. Duan os interrogou, confuso sobre por que eles estavam em suas memórias. Ele suspeitava que eles não deveriam estar na escola e os acusou de esconder algo. Lin perguntou se ele realmente havia matado Licht. Duan confirmou, dizendo que Licht tinha quebrado uma promessa, mas ele não explicou qual era essa promessa. Quando eles não responderam às suas perguntas, Duan os torturou com gravidade. Logo um soldado entrou e anunciou que o general Schmelman havia chegado. Advertiu o grupo de que Schmelman tinha mudado completamente de quem ele era 300 anos atrás, então era melhor prestarem atenção no que diziam. Schmelman suspeitava que Nana tinha mexido com o tempo ao enviá-los para o passado. Hina perguntou por que ele traiu a turma A depois que eles haviam acreditado nele, e Lin concordou, chateada com a traição. Antes que pudessem continuar, um soldado empurrou uma arma na cara de Lin, avisando-a para se dirigir a Schmelman corretamente como general. Schmelman revelou uma verdade perturbadora. O exército pacífico que não matava era uma armadilha, um teste para eliminar os fracos. Se alguém realmente acreditava nisso, sonho. Eles eram ingênuos demais para serem soldados. Todos ficaram arrasados com a verdade. Então, chocantemente, Schmelman ordenou que Duan realizasse a operação especial neles. Todos ficaram horrorizados. O soldado se aproximou para injetar Hina com droga, mas Duan o impediu. Duan exigiu que fizessem primeiro um teste genético adequado, mas o soldado recusou, dizendo que o general ordenou que usassem a nova droga diretamente. A droga podia transformar qualquer um em um as, mas não se importava se os genes da pessoa eram compatíveis. Era perigoso. Duan ficou furioso e revelou que sua contagem vinha de quantas pessoas ele havia forçado a submissão. Duan finalmente se voltou contra o general. Ele libertou o grupo e disse-lhes para fugir. Enquanto se preparavam para correr, Hina pegou seu bastão, mas sua bolsa rasgou e o Original Bellot caiu. O soldado viu isso e entrou em pânico. Ele usou seu poder de gravidade para jogá-los no chão. Ele disse que os Ases tinham sofrido para construir Alcha, e não deixaria que algumas crianças ou mulheres destruí-lo. Hina tentou explicar, mas ele a chamou de mentirosa e aumentou a pressão. Ele disse que a conexão deles com Licht provava que eram inimigos, então planejava mandá-los encontrar Licht na vida após a morte. Enquanto Hina tentava alcançar seu cavalo, ele a esmagou com ainda mais gravidade, com a intenção de matá-la primeiro. Lin e Peli agarraram-se a Duan, afrouxando brevemente sua pressão sobre Lin. Hina gritou para Lin ir encontrar Licht. Duan chutou Peli para o lado e estrangulou Hina, dizendo que Licht estava morto, mas Hina manteve a esperança, implorando a Lin para acordá-lo. Lin chegou até o cavalo, mas se machucou quando Duan jogou caixas nela, esmagando suas pernas. Mesmo assim, ela continuou cavalgando apesar da dor. Duan riu e disse que ela iria sangrar até morrer. Hina, cheia de fé, disse que Lin voltaria com Licht, não importava o que acontecesse. Ela até olhou nos olhos de Duan e apostou sua vida em... Nana, escondida por perto, também foi incluída na aposta. Lin finalmente alcançou o corpo de Licht e, mesmo rastejando e quase inconsciente, tentou acordá-lo. Mas ele
Não se mexeu, os aldeões próximos trataram seus ferimentos, pensando que ela estava prestes a morrer. Quando o sol nasceu, ela sussurrou a Licht que o amava e se despediu. Então, assim que desabou, Licht abriu os olhos e a segurou nos braços. Lin chorou de alívio. Ele estava vivo. Enquanto isso, de volta ao campo de batalha, Duan estava se preparando para esmagar Hina de vez. Mas de repente, Licht apareceu do nada com Lin em seus braços. Duan congelou. Licht entregou Lin a pele e disse para ele usar primeiros socorros. Ela estava perdendo muito sangue. Nana ficou para trás com Hina. Então Licht se virou para Hina e pediu desculpas, finalmente sendo honesto. Ele disse que ela não era uma criança e admitiu que a amava também. Ele contou que estava fugindo dos sentimentos dela e dos próprios. Ele explicou que não achava que merecia ser um herói, especialmente depois de ter matado o pai dela, mas não importava quantas vezes ele tentasse afastá-la. Hina continuava voltando, nunca desistia dele. Ele finalmente percebeu algo. Mesmo que usasse violência e mantivesse distância da classe A, ele nunca estivera sozinho. Licht agora estava frente a frente com Duan, finalmente confrontando a dura verdade de que falhara em cumprir sua antiga promessa. Para proteger Ausha sem matar. Licht odiava quebrar esse voto, mas Duan argumentou que era necessário. Ele disse que a sobrevivência da cidade dependia disso. Se Ausha caísse, comida e suprimentos acabariam e as pessoas sofreriam. Sem esperar uma resposta, Duan começou a lançar enormes rochas em Licht usando seus poderes de gravidade. Licht desviou e contra-atacou com cortes, tentando romper a gravidade de Duan. Escudo. Ele estava determinado a não quebrar sua palavra novamente. Ele queria voltar para Hina, custasse o que custasse. Com um golpe poderoso, Licht despedaçou a esfera de gravidade e fez Duan despencar no chão. Licht tentou acabar com a luta pacificamente, mas então Sonohara apareceu novamente, dizendo que seria ela quem mataria Licht. Agora ele tinha que lutar contra os dois ao mesmo tempo. Quando Sonohara abriu fogo, Licht tomou o ar, mas Duan usou a gravidade para prendê-lo no lugar. Licht desviou algumas balas com sua espada, mas outras o atingiram. Ele estava sendo rapidamente sobrecarregado. Não importava o quanto Licht tentasse escapar, os tiros de Sonohara o seguiam pelo ar, enquanto Duan continuava puxando-o para baixo com gravidade. Eles até combinaram seus ataques. As balas de Sonohara se fundiram com a gravidade, tornando-se tiros explosivos que derrubaram Licht do céu. Ainda assim, Licht se recusou a desistir. Ele queria que esta fosse a batalha final. Duan usou toda a sua força para esmagá-lo enquanto Sonohara disparava sem parar. Licht tentou ao máximo bloquear tudo, mas o peso da gravidade crescia mais forte, forçando-o a baixar a guarda. Sonohara, amarga e emocional, gritou com ele. Ela chorou dizendo que só queria estar perto dele, mas a única maneira de ficar ao lado dele era através do derramamento de sangue. Enquanto ela continuava atirando, Duan acusou Licht de mentir para eles. Ele culpou Licht por destruir o sonho deles de um exército que não mata. Licht tentou se defender, mas Duan o lançou no chão com ainda mais força. Ele lembrou Licht da época durante a guerra, quando tiveram que matar crianças. Licht tinha perguntado por quê, e Duan respondeu friamente: porque é guerra. Agora ele disse que eles tinham que continuar matando para que mais ninguém precisasse. Justo quando Licht parecia completamente derrotado, Nana apareceu e gritou para Duan parar, dizendo que não era culpa de Licht. Mas Duan afastou também. Licht estava dilacerado. Ele não queria perder o controle e despertar seus poderes máximos de As novamente. Mas ele não conseguiu pensar em outra maneira. De repente, Jael apareceu e destruiu a gravidade com um golpe. Licht ficou chocado e perguntou por que ele veio. Jael respondeu calmamente. Licht uma vez pediu-lhe para proteger a todos, e Jael nunca ignora o pedido de um amigo. Sonohara e Duan atacaram, mas Licht e Jael bloquearam ambos seus movimentos. Jael avançou para enfrentar Sonohara. Ela perguntou irritada por que ele interferiu justo quando Licht estava prestes a voltar a ser um As. Jael disse simplesmente: porque Licht não quer. Sonohara o chamou de mentiroso e abriu fogo. Algumas balas acertaram, mas a maioria ricocheteou. Ela zombou de Jael, dizendo que seu poder era fraco, mas ele respondeu calmamente que era mais do que suficiente para pará-la. Ela disparou repetidamente, mas nenhum de seus ataques funcionou. Ela ficou com raiva e gritou que era igual a Licht, mas Jael disse que não, ela não era. Isso atingiu-a fortemente. Ela atirou descontroladamente, gritando que nunca deixaria Jael tirar Licht dela, mas nenhuma das balas acertou. Jael caminhou calmamente em direção a ela e disse que suas balas careciam de convicção. Ela ficou sem munição. Tentou recarregar outra arma, mas suas mãos tremiam. Jael continuou se aproximando e perguntou a ela qual era sua verdadeira convicção. Sonohara finalmente desabou e admitiu. Ela não queria mais atirar em ninguém. Ela começou a chorar. Enquanto isso, Duan estava furioso porque Sonohara havia perdido. Agora era a vez dele lutar contra Licht. Duan lançou orbes de gravidade em Licht, mas Licht desviou de todas. Mesmo quando Duan afastou sua espada, Licht permaneceu firme. Ele rejeitou um mundo onde matar era a resposta. Ele disse que ia criar algo novo, algo melhor com sua amigos. Ele convidou Duan para se juntar a ele, mas Duan recusou. Os dois se enfrentaram em uma luta brutal. Eles se empurraram ao limite, ambos sangrando, ambos exaustos. De joelhos no chão, lembraram-se do tempo durante a guerra. Licht admitiu que o que realmente o quebrou naquela época foi ser forçado a matar crianças, porque o inimigo havia lavado o cérebro das crianças para atacar. Embora Duan tentasse protegê-lo, Licht ainda tinha que matar para sobreviver. Agora, Duan aprisionou Licht dentro de um buraco negro giratório feito de gravidade. Licht estava desaparecendo, mas ele se recusou a ceder. Ele ainda tinha uma promessa a cumprir. Ele tinha que construir um novo futuro. Dentro do vazio negro, Licht se encontrou em um campo cheio de crânios que se estendia infinitamente.
De repente, ele foi cercado por máscaras flutuantes, cada uma representando um as caído. As máscaras falaram com ele em vozes assombrosas, disseram que nasceram para matar e nunca encontrariam paz. A própria máscara de Liszt apareceu e lhe disse algo terrível. Se Liszt realmente não quisesse mais matar, ele poderia simplesmente ficar neste lugar para sempre. Disseram que este lugar não tinha inimigos, não tinha sangue e não tinha dor. Ele nunca mais teria que machucar ninguém, mas Liszt gritou, não! Ele não deixaria que isso fosse o fim. Ele cortou uma das máscaras, mas ela se reformou instantaneamente. Eles o avisaram que quanto mais ele lutasse, mais dor ele sentiria. Liszt ficou forte. Ele disse que seus amigos estavam esperando por ele. Ele continuou lutando, cortando as máscaras repetidamente, mas elas continuavam se regenerando. Eles zombaram dele, chamando-o de líder de um sonho impossível, um assassino liderando um exército pacífico. Liszt admitiu que havia cometido erros terríveis. Ele tinha machucado seus amigos, mas ele ainda queria corrigir isso. Uma máscara apareceu como Takekazu, o de Hina. Pai. Ele questionou se Liszt tinha o direito de segurar Hina em mãos que haviam assassinado seu pai. Liszt caiu de joelhos e quase desistiu. Mas então ele ouviu a voz de Hina. Ela estava chamando por ele. Ela ainda acreditava nele. Duan disse a ela que Liszt não voltaria, mas Hina se recusou a acreditar nisso. Jael e Sonohara concordaram. Todos eles acreditavam que Liszt retornaria. À medida que a voz de Hina ficava mais alta, Liszt levantou-se. Ele lembrou-se da promessa que fez. Sua espada começou a brilhar com luz. Ele se virou para as máscaras e disse, eu não estou mais sozinho. Tenho pessoas que carregarão este fardo comigo. Ele cortou todas as máscaras, inclusive a que tinha a forma de Takekazu. Então, ele enfiou a lâmina direto na pilha de caveiras. De volta à realidade, o orbe de Duan começou a brilhar e, de repente, Liszt se libertou do campo de gravidade. Ele se ergueu e disse a Duan que ainda não havia cumprido sua promessa à classe A. Duan gritou de frustração e tentou atacar, mas Liszt bloqueou e contra-atacou com um soco poderoso, jogando-o contra a parede. Liszt havia vencido. E então todos os seus amigos correram para recebê-lo de volta. E é aí que este vídeo termina. Assista ao vídeo seguinte e nos vemos no próximo.